E aí galera, paz do Senhor, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, desfrutando de uma boa saúde, lendo a Bíblia, que é mais importante, para que as nossas vidas sejam mais agradáveis diante de Deus e nós tenhamos uma melhor qualidade de vida quando nós lemos a Palavra de Deus. Ela nos direciona, ela nos conduz, ela nos dá rumo, né? Nos mostra muitas vezes o que é certo, errado, princípios, valores. Então o meu desejo e a minha oração é para que você continue lendo a Bíblia, para que tenha uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, beleza? Bora para o nosso devocional, lembrando que isso aqui é só um comentário, é uma forma de a gente tentar crescermos juntos lendo a Palavra de Deus. Não se trata de uma aula de teologia, não se trata de esgotar nenhum tipo de assunto, mas é apenas uma forma de contribuir com os irmãos. E eu queria falar sobre o livro de Eclesiastes. Rapaz, esse livro é tão difícil de falar sobre ele. Sabe por quê? Porque o livro de Eclesiastes, ele nos desafia a refletir com profundidade a respeito de questões importantes da vida, questões básicas, né? O tema central do livro, ele diz que a vida e tudo que ela abrange parece vapor. O termo correto que eles usam no hebraico é rebel, tanto que lá no começo ele diz, né? Tudo é vapor, diz o mestre, tudo é vapor. Na minha tradução aqui, eles usaram a palavra nada faz sentido, para dar sentido a esse verbo rebel, né? Ao vapor, aliás, verbo não, ao termo rebel. Só que, na maioria das traduções, fala sobre vaidade, tudo é vaidade, tudo que está debaixo do sol é vaidade. Por que ele diz isso? Porque ele diz que é o vapor, porque ele diz que parece um vapor e não tem sentido. Porque algo que acontece hoje, amanhã já desapareceu. Você já viu aquela expressão que tudo passa? Então, é uma realidade. Tudo realmente passa, né? Então, a existência, a nossa existência, ela tem que ser provida de um propósito. Porque se ela for uma existência sem um propósito, é o quê? É um vapor. Porque ela vai passar e você não vai fazer nada. Então, Eclesiastes é um livro que recomenda a busca da sabedoria e um modo de vida justo, onde nós vamos encontrar na sabedoria e nesse modo de vida justo. Lógico que isso tem que ter a presença de Deus, porque não há propósito e não há justiça se Deus não estiver envolvido, né? Então quando você consegue isso, você encontra um propósito para você se lembrar daquilo que Deus requer de você, daquilo que Deus está pedindo para a sua vida, né? Qual que é a alegria verdadeira que você tem na sua vida se não é a presença de Deus e o propósito que Ele estabeleceu para você? Senão você vai ficar naquela eu estou matando um leão hoje e deixando um amarrado para amanhã. Ou seja, será que a vida é simplesmente isso? É só isso? É vapor? Não, a vida é muito mais do que isso. E o livro, ele trata de uma gama muito grande de assunto. Ele vai falar sobre o tempo, ele vai falar sobre o trabalho, vai falar sobre a sabedoria, sobre o prazer, sobre a injustiça e repetidamente ele volta ao tema central, que tudo que a vida contém é rebel. Ou seja, é vapor. Tudo que a vida contém é vapor. E é interessante porque o mestre, né, como é denominado, ou o pregador, como ele é denominado, como Salomão é denominado, que ele é o escritor desse livro, ele diz que tudo é temporário e as frustrações da vida podem trazer ou pode trazer conclusões no sentido dessa transitoriedade. Muitas vezes acontecem coisas que nos trazem frustrações justamente por causa da transitoriedade delas. Então, nós não podemos perder de vista que nós vivemos num mundo que é governado por Deus. Então, quando você olha os textos de Eclesiastes, você tem que olhar com um olho bem filtrado mesmo, filtrando o que ele está dizendo, porque há coisas que ele diz ali que é meramente humano, que são coisas de um homem carnal, de um homem que está relatando o ponto de vista meramente humano sobre aquela situação. Só que nós vivemos num mundo que é guardado por Deus, né? Então, logicamente, que se nós vivemos num mundo que é governado por Deus, então em relação a Ele, a realidade faz todo sentido. E tudo tem um propósito e tudo tem uma finalidade. Então nós devemos guardar o mandamento de Deus para viver de um modo que agrade a Deus. E agradando a Deus, nós teremos um propósito de vida, porque nós sabemos que ou o nosso destino é o céu ou é o inferno. E nós seremos julgados pelas nossas ações. E Eclesiastes fala justamente sobre isso.
que nós seremos julgados até pelas coisas que são ocultas no nosso coração, né? Então aqueles que confiam em Deus devem considerar, não sei se deve considerar a vida como fútil, né? Não sei se deve considerar a vida como fútil, como sugere o autor do livro, tá? Mas eu penso que a vida, ela ganha propósito na presença de Deus, né? Quando nós realizamos com diligência, buscamos com diligência a sabedoria, buscamos o discernimento, buscamos a presença de Deus, buscamos os propósitos de Deus, nós temos como desfrutar das bênçãos que Deus opera em nossas vidas e através das nossas vidas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então a sua vida não é uma vida que nós podemos dizer assim fútil, pelo contrário, é uma vida cheia de propósito, é uma vida cheia de objetivos, de alvos estabelecidos por Deus, e que isso vai trazer um senso de importância para você, um senso de utilidade, um senso de que a sua vida não é simplesmente uma coisa inútil, a sua vida tem um significado. A sua vida está aqui para abençoar as pessoas, para abençoar a sua casa, sua esposa, seus filhos, seus amigos, no seu trabalho. Então você é um instrumento de Deus, sendo usado por Deus para abençoar as vidas. Bom, não tem como a gente comentar esse livro de Eclesiastes artigo por artigo, porque ele já é autoexplicativo, ele já é um livro autoexplicativo. Então eu vou trazer somente alguns comentários, algumas coisas que eu quero tratar e falar com vocês a respeito desse livro, né? Por exemplo, no capítulo 1, lá no verso 8, ele diz: tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa o quanto vemos, nunca ficaremos satisfeitos. Não importa o quanto ouvimos, nunca nos contentaremos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. Isso é uma realidade. O que o pregador está dizendo aqui, o que o mestre está dizendo aqui é uma realidade, né? Tanto que tem um ditado que diz que nada se cria, tudo se copia, né? Então, no mundo a gente percebe que as coisas se repetem. Os pecados são sempre os mesmos, né? As atitudes da humanidade são sempre as mesmas. Há momentos que a humanidade entra parece num poço sem fundo de pecado, aí vem Deus e coloca as coisas no seu devido lugar. Então as coisas se repetem. Todo mundo está falando da pandemia do coronavírus. Quantas pandemias nós já não tivemos no mundo? Tivemos a peste bubônica, tivemos a peste negra, tivemos a gripe espanhola, tivemos lá o H1N1, tivemos o SARS, tivemos tantas pandemias e epidemias ao longo da história da humanidade, que não está se repetindo, não tem nada de novo, entendeu? Tudo está se repetindo, essa é a grande verdade. E ele diz aqui ainda no verso 18 que quanto maior a sabedoria, maior a aflição, quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. E é uma realidade mesmo, né? Porque quanto mais você se aprofunda em conhecer por exemplo, em conhecer a verdade bíblica, mais você vai vendo o quanto que a humanidade está perdida, o quanto que ela está sem rumo, o quanto que ela está caminhando para a insensatez, o quanto que as pessoas estão indo para o inferno e dando risada. Então é uma realidade mesmo, né? No capítulo 2 eu chamo a atenção aqui porque ele diz que depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho. Enquanto ainda buscava a sabedoria, peguei-me à insensatez. E é verdade, quando você se apega ao vinho, você se demonstra na verdade uma pessoa insensata, porque o vinho não vai trazer nada de bom. Ele pode trazer uma zonzeirinha momentânea, mas consequentemente por causa da falta de lucidez ou por causa da embriaguez, isso pode trazer consequências no relacionamento, consequências na vida pessoal, consequências em muitas outras áreas, né? Além do péssimo exemplo que você pode dar e acabar se tornando uma pessoa alcoólatra. No capítulo 2, eu anotei aqui o verso 25 que diz: quem pode comer ou desfrutar de algo sem ele? Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria àqueles que lhe agradam. Então, ou seja, ele está aqui dizendo que você pode até desfrutar da bebida e da comida, você pode até encontrar satisfação no trabalho, né? Mas todos esses prazeres vêm da mão de Deus. E sem a presença de Deus, você não vai desfrutar de nada que seja agradável, porque Deus concede sabedoria, discernimento e alegria para que você possa desfrutar daquilo que Ele te dá. É uma verdade, porque quantas pessoas milionárias que você conhece que não têm a presença de Deus na vida delas e são extremamente infelizes, né? Artistas de televisão famosos, pessoas conhecidas que cometeram suicídio.
pessoas que vivem deprimidas, tomam remédios para dormir, tomam remédios para acordar. Por quê? Porque justamente o anseio dela, a inquietação da alma, o dinheiro não vai preencher. Você tem que sempre se lembrar de uma coisa. Você tem um anseio. O próprio autor aqui, o mestre, ele diz no capítulo 3, ele fala assim, ó, que Deus colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Deus colocou um senso de eternidade que é do tamanho dele. Então nada que é criado por ele tem condição de preencher aquilo que só Deus pode preencher. Você está entendendo? Então, por isso que muitas pessoas que são riquíssimas, tomam remédios para dormir, remédio para acordar, são depressivas, porque elas não têm a comunhão com Deus, a sabedoria de Deus não faz parte da vida dela, então ela não consegue nem mesmo desfrutar daquilo que Deus dá, porque ela é uma pessoa ingrata. Ela não consegue nem reconhecer que aquilo que ela recebeu veio da parte de Deus. Então é muito importante que nós tenhamos o nosso coração no nosso devido lugar. A palavra de Deus diz em Provérbios que é melhor um pouquinho com Deus do que um muito com insensatez. Então é muito melhor você ter um pouquinho com Deus, desfrutando com sabedoria daquilo, tendo um coração alegre, grato, contente, feliz, ao lado da sua família, uma família unida, uma família que está sempre presente nos momentos, sempre presente e grata nos momentos de tanto de tristeza quanto de alegria, do que você possuir uma riqueza imensa e viver numa infelicidade, o filho para um lado, a mulher para o outro, você para o outro lado, cada um fazendo aquilo que quer, do jeito que quer, e a infelicidade comendo frouxo, né? E aí a inquietação da alma não vai resolver. Aí eu notei aqui mais um aqui que diz assim, o que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Essa é a realidade da nossa humanidade, né? A igreja de Atos, por exemplo, foi uma igreja perseguida, que sofreu uma série de perseguições. Depois, ao longo da história, teve a Inquisição, que também perseguiu a igreja novamente. Hoje nós temos lugares no mundo que a igreja é perseguida do mesmo jeito que foi perseguida na igreja de Atos. Então você vê que as coisas se repetem. Por quê? Porque nós estamos num mundo decaído, consumido pelo pecado, e que um dia isso aqui vai ter que ser restaurado. Enquanto esse dia não chegar, as coisas vão se renovando, tá bom? Aí ele fala aqui no capítulo 4 que ele observou a opressão que ocorre debaixo do sol. Ele viu a lágrima dos oprimidos. Então ele diz no 4:4, observei que todo o esforço e trabalho é motivado pela inveja e que as pessoas sentem umas das outras. E isso também não faz sentido. Realmente acontece muito disso, né? A inveja motivando as pessoas, e você já deve ter ouvido essa frase, né? Você acende a sua luz apagando a luz do outro. Então existe muito essa questão hoje em dia, né? As pessoas concorrendo, as pessoas atrás de satisfazer os seus próprios desejos num processo individual. Hoje existe muito individualismo, não tem mais senso coletivo. Então as pessoas, a despeito de realizar os seus desejos, elas buscam a promoção pessoal, buscam se aparecer, buscam realizar as suas inquietações, buscam a sua promoção, buscam aquilo que satisfaz ela. Até mesmo, muitas vezes na igreja, você percebe algumas coisas nesse sentido, quando pessoas se importam somente com a sua salvação e da sua família, e o resto, cada um por si, né? Não se importa, não tem um coração piedoso, um coração que se volte para as pessoas que estão sofrendo. Então, infelizmente, o egoísmo, a inveja, são coisas que fazem parte da nossa sociedade e muitas vezes, infelizmente, até mesmo da igreja. Por isso que Jesus disse que não tem como separar o joio do trigo. Infelizmente não tem como separar os dois. Somente naquele grande dia da colheita que vai separar o joio do trigo, porque os dois estão crescendo juntos. No capítulo 5 eu chamo a atenção sobre que ele fala do oficial subordinado a uma autoridade superior e com relação a respeito da burocracia, como a burocracia atrapalha, como a burocracia ela oprime as pessoas. E é verdade. Olha, não vou falar muito não, vai no UPA. Você tem que preencher uma ficha, você tem que ser atendido, você tem que passar pela triagem, depois tem que passar para mais um negócio, tem que passar para outro negócio. É uma burocracia sem fim. A pessoa está ali precisando de um médico, precisando ser atendido, e muitas vezes fica aguardando ali 1 hora e meia, 2 horas. Um exame, para você conseguir um exame pelo SUS, quanta burocracia, quantos papéis precisam ser preenchidos. Então realmente a burocracia ela oprime, como também aquela pessoa que ama o dinheiro nunca vai ter o suficiente.
A pessoa que é apegada ao dinheiro nunca vai ter o suficiente. Ela é uma riqueza e ela nunca vai se satisfazer com o que ela tem. Quanto mais ela tem, mais ela vai precisar. É o que o mestre está falando aqui, né? Logo no 5:10, ele está falando justamente isso. Que quanto mais a pessoa tem, mais ela vai buscar. E isso vai fazer o quê? Vai fazer gerar uma frustração, uma doença, uma indignação na vida dessa pessoa, né? E as riquezas não deixam o rico dormir. Eu já vi muito isso. Muitas pessoas que têm muito dinheiro e elas não conseguem dormir preocupadas com os investimentos que vão fazer no dia de amanhã. Jesus falou sobre aquele homem que destruiu todo o seu galpão para construir um galpão novo, para colocar tudo aquilo que ele tinha colhido, para dizer, agora sim, estou satisfeito. Agora alegre-se, coma, beba e divirta-se. E Jesus chama ele do quê? De louco. Porque ele não sabia quando a alma dele ia ser requerida, nem quem ia desfrutar daquelas coisas que ele ganhou. Amém? No capítulo 6, eu destaco aqui o verso 7, que ele fala assim, todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece o suficiente. Será então que o sábio tem alguma vantagem sobre o tolo? Né? Então é um saco de filó. Infelizmente, muitas vezes é assim mesmo, né? É um saco de filó. As pessoas se preocupam mais com o comer, o beber e o vestir do que com aquilo que é essencial na vida. E Jesus deu um recado a respeito disso. Jesus disse o quê? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E não se preocupa que o comer, o beber e o vestir, pela graça, misericórdia, pelo amor de Deus, Ele concede a vocês. Não é verdade? Os passarinhos, eles não ceifam, eles não plantam, não ceifam, mas Deus dá para eles o de comer. O lírio do campo se veste de uma maneira tão majestosa que nem Salomão, no esplendor de seu reino, se vestiu como ele, e uma erva daninha vai ser queimada. Agora, você acha que nós não valemos muito mais que os passarinhos e que as ervas daninhas? Então, muitas vezes as pessoas se preocupam em se apegar ao trabalho, e trabalham porque querem conquistar coisas, querem conquistar riquezas. Muitas vezes nem é riqueza, querem mais conforto, mais comodidade e se empenham em trabalhar mais. Então, eu tenho uma televisão, mas eu quero outra, eu tenho um carro, eu quero trocar, eu quero melhorar minha casa, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e se esquecem do essencial, que é buscar a presença de Deus para preencher o seu vazio. Então, quando você busca Deus em primeiro lugar, quando você se compromete com Deus em primeiro lugar, você assume um compromisso com Deus, Deus vai te honrar. E Deus vai dar aquilo que é necessário para você, para não corromper o seu coração. Para que o seu coração permaneça fiel, porque o interesse de Deus é te levar para o céu. Não é fazer com que você desfrute de uma vida majestosa. Muito embora você possa desfrutar de uma vida majestosa. Mas o interesse de Deus é que você vá para o céu, passar a eternidade com Ele. É melhor passar a eternidade com Deus e padecer nessa terra do que desfrutar de muitas bênçãos nessa terra e depois padecer no inferno. A gente tem que tomar cuidado, né? Então aqui no capítulo 7 ele diz que a tristeza é melhor do que o riso, pois aperfeiçoa o coração. Por isso ele fala que é melhor ir a funerais do que em festas, afinal todos morrem. E quando você vai no funeral, o que você pensa? Na brevidade da vida, você pensa naquilo que você está fazendo, você pensa nas consequências eternas. Então realmente o sábio aqui, o pregador, ele fala que é melhor a tristeza do que o riso, porque a tristeza ela contrita o coração, ela deixa o coração pensativo, pesaroso, né? Lógico, você não vai viver triste, não é isso que ele está querendo dizer, tá? Mas ele quer dizer que muitas vezes um coração contrito, um espírito quebrantado, uma tristeza por reconhecer algo de errado, uma tristeza por reconhecer que você está fora da vontade de Deus, é uma tristeza boa, é uma tristeza que traz um momento difícil, mas que logo em seguida vem um arrependimento e vem o perdão, a graça de Deus, e aí nós somos renovados na presença dele. Então é isso que o sábio está querendo dizer aqui, que você muitas vezes pensar na vida de maneira objetiva, naquilo que você está fazendo, nas consequências eternas, nas suas ações, ponderando o certo e o errado, pode levar você a um momento de tristeza, mas esse momento de tristeza posteriormente vai se transformar numa hora de alegria, tá? E lá no verso 26, no 7:26, ele diz que descobrir que uma mulher sedutora é mais amarga que a morte, e é uma realidade, né? Se você buscar aquilo que não te pertence, você vai ter problema. Eu aprendi uma coisa muitos anos atrás, lendo um livro que chama Batalha de Todo Homem. Ele dizia o seguinte, que a imagem de uma mulher pertence a um homem. A imagem da minha mulher me pertence, então eu posso olhar ela. Mas a de qualquer outra mulher não me pertence, então não tenho o que olhar. Né? Então você quer fugir da mulher sedutora? Nem olha. Nem olha. Você não tem que ficar olhando a mulher de ninguém. Se você é solteiro, pior ainda. Não fica olhando. Porque aquela mulher talvez não seja sua, seja de outra, e você está cobiçando algo que não é teu.
Então a melhor coisa que você tem para fazer é lutar contra essa questão da sedução. E hoje o mundo é muito sensual. As pessoas têm uma sensualidade explícita, tanto o homem quanto as mulheres. E principalmente talvez as mulheres, pela sua vestimenta, pela sua saia, shorts curtos e outras coisas mais. Então, o homem tem que tomar cuidado. O homem tem que tomar cuidado. Fuja. Fuja da sensualidade, fuja da mulher sedutora, porque é chave de cadeia e vai trazer problema, principalmente se você é casado. Se você é casado, então você está lascado, meu amigo. Você não tem nada que ficar olhando para nada, é andar de cabeça baixa, sabendo que você tem uma mulher em casa, e o próprio sábio aqui vai dizer depois que você tem que aproveitar a sua juventude com a sua mulher, com a mulher que você ama, e aproveitar e desfrutar dessa vida que Deus dá, essa vida sem sentido, rebelde, né? Então você tem que aproveitar dessa vida, tá bom? Então foge dessa parada. Você viu uma mulher, a mulher se mostrou sensual, não precisa nem olhar, né? É bom até que nem veja, tá bom? Quem é sábio encontrará o tempo e o modo apropriado de fazer o que é certo, pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo em meio às dificuldades. Aliás, como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá? Então ele está dizendo aqui no 8, né, lá no 8:5, ele está dizendo que é um tempo e um modo apropriado para fazer todas as coisas que são certas, inclusive no momento de dificuldade. Inclusive nesse momento nós estamos vivendo de pandemia, de tantas situações difíceis, há um momento certo para você fazer as coisas. O que precisa? Sabedoria. O que precisa? Discernimento. O que precisa? Palavra de Deus. Você tem que refletir, você tem que ser um livro aberto refletindo a glória de Deus através das suas palavras, dos seus gestos, das suas respostas, das suas intenções, da sua forma de agir. Você tem que ser uma Bíblia aberta para as pessoas verem, tá bom? Porque aí você estará fazendo certo, no modo apropriado, no momento certo, mesmo em meio à dificuldade. E ele diz aqui um comentário no 11, né? O 11 ele diz que quando o crime não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a fazer o mal. Essa é uma realidade, está aí a corrupção que mostra isso, está aí a impunidade que mostra isso, e nós vivemos numa sociedade decaída, moralmente, uma sociedade decaída de princípios, uma sociedade decaída com relação até mesmo à criminalidade. Né? Infelizmente, se a pessoa tem um pouquinho mais de recurso, dificilmente ela será punida. Ou ela, se for punida, logo eles irão reverter. Então, infelizmente, é uma realidade, uma constatação. E se vê há quantos mil anos isso aqui não foi constatado. Quantos mil anos? Lá no 9:9 ele diz que viva alegremente, aqui sim, ó, viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido. Tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer a sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Então são dois pontos fundamentais. Aproveite a sua vida com a sua esposa. Desfrute dela, desfrute de tudo aquilo que Deus pode oferecer, sempre no sentido de um coração humilde, sempre reconhecendo que a sua esposa é a pessoa que convive com você, a tua metade, é a pessoa mais importante da sua vida. Por isso você deve amá-la, você deve respeitá-la, como diz lá o texto como Paulo escreveu lá em Efésios, você deve amar a sua esposa, amá-la de todo o coração, você deve dar a sua vida, como Jesus disse, que deu a vida pela igreja, assim o homem também dará a vida pela sua esposa. Então não se esqueça disso. Né? E tudo que você fizer, faça com excelência. Não porque Deus precisa do seu excelente, Deus não precisa do seu excelente. O que Deus precisa é que você dê o excelente às pessoas que estão ao seu redor, às pessoas que estão convivendo com você. Então é uma grande oportunidade de você também aproveitar esse momento de sabedoria que o pregador está falando aqui. No capítulo 11, né, ele fala sobre que toda atividade é uma atividade rentável, lá no verso 4. Toda atividade ela é rentável, só que ela envolve risco. Então como que você faz? Você faz aquilo que você tem que fazer com excelência e põe nas mãos de Deus para que Deus possa cuidar de toda essa situação. E lá ele diz no 11:9, jovem, alegre-se em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar. Olha só, jovem, é um recado para você, você pode fazer tudo o que tiver no teu coração, desde que não seja pecado. Olha que legal, você pode aproveitar e desfrutar da vida e de tudo que ela oferece, desde que não seja pecado. Né? Ele fala, lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que você fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável,
lembre-se, você prestará conta a Deus. Então, olha, a juventude é uma coisa maravilhosa, você pode desfrutar de tudo aquilo que Deus está dando para você, desfrutar do seu corpo, desfrutar da sua saúde, desfrutar da sua inteligência, da sua capacidade, da sua intrepidez, da sua coragem, desfrute de tudo, sempre lembrando, você pode fazer tudo o que você quiser, menos aquilo que for pecado, porque o pecado leva à morte, e a morte leva para o inferno. Então, se você não quer ir para o inferno, eu creio que você não queira, desfrute de todas as bênçãos que Deus te dá, mas não peque contra Deus, porque você vai prestar conta para Ele. Amém? Lá no capítulo 12, ele fala, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Por quê? Porque muitas pessoas hoje, elas acham que podem viver a sua juventude e dizer o seguinte, mas quando eu ficar mais velho eu procuro Deus. Isso é um engano. Isso é um engano. Sabe por quê? Porque você já mostra uma disposição de rebeldia, de insensatez, de rebelião. Esse é o espírito de Satanás lá no Éden. Lá no Éden, esse é o espírito de Satanás. Tá? Então, quando você diz assim, eu vou aproveitar o mundo e depois eu me volto para Deus, você esquece, porque o mundo vai se encarregar de endurecer seu coração de tal maneira que quando você chegar no final da vida, você não vai nem querer saber de Deus, você não tem nem mais espaço para Deus e você não vai conseguir permitir que o Espírito Santo trabalhe na tua vida porque você rejeitou a graça. Deliberadamente você rejeitou a graça. Então ele fala, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, lá no 12:6. Antes que o fio da prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Ou seja, lembre-se agora. Você pode desfrutar de coisas sensacionais, tremendas e maravilhosas. Você pode se divertir de uma maneira fantástica. Você pode ser a pessoa mais feliz desse mundo na presença de Deus. Você não precisa do pecado. Você não precisa de más companhias. Você não precisa se exceder naquilo que se opõe a Deus para você ser feliz. Pelo contrário, isso só vai trazer amargura, isso vai trazer infelicidade e dureza no coração. Então desfrute de tudo aquilo que Deus te oferece. Seja feliz e aproveite a vida em nome de Jesus, tá bom? Então ele diz aqui depois no verso 7, pois então ao pó voltará a terra e o Espírito voltará a Deus que o deu. E aí vem a conclusão. Ele diz na conclusão dele, né? Tema a Deus, obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja bem ou seja mal. Então você vê aqui que é um livro realmente de muita sabedoria, de muita coisa legal, você vai curtir bastante as coisas que ele escreve, que o mestre escreve, são tantas coisas, eu só separei aquilo que eu achei mais legal só para fazer esse comentário e esse vídeo com você, tá bom? Então desfrute do livro de Eclesiastes, é um livro que vale a pena você ler de uma única vez, depois lê, vai grifando, vai anotando, vai rabiscando sua Bíblia, sabe? Aproveite, rabisque sua Bíblia, vai anotando, vai fazendo referências, cria alguns textos, pequenas mensagens e vá colocando ali para você se lembrar durante o dia, beleza? A nossa próxima agora vai vir o Cântico dos Cânticos, é um livro que eu confesso que eu tenho muita dificuldade de ler esse livro, mas enfim, né, se Deus assim permitir, nós iremos falar alguma coisa sobre esse livro também. Deus abençoe sua vida, que você possa desfrutar dessas pérolas maravilhosas de sabedoria e discernimento que estão na palavra de Deus e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você. Se você ainda não faz parte do nosso canal, assine as notificações, aliás, se inscreva no canal, acione as notificações e divulgue a palavra de Deus. Eu sei que o vídeo saiu um pouco longo, mas nós comentamos o livro todo, são 11 capítulos, 12 capítulos, tá bom? Ficou um pouquinho longo, mas nós comentamos 12 e eu tenho certeza que isso vai edificar a sua vida. Deus te abençoe, até a próxima. Tchau!